Fortaleza. São 9 horas e 33 minutos em Fortaleza. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão nos acompanhando aí no Facebook, facebook.com/verdinho810. Nós estamos aí nas redes sociais, também nos canais de áudio da sua TV por assinatura. E, claro, é mais uma opção que você tem de participar conosco, de interagir conosco aqui no Show da Manhã. Nós estamos recebendo a doutora Diana Gurgel, que é psicóloga, e tem uma pauta que nos foi encaminhada sobre a síndrome de borderline. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Tudo bem, doutora? Olá, bom dia, obrigada. Doutora, a síndrome de borderline é um transtorno de personalidade. É um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade. Qual é a diferença do transtorno de borderline para o transtorno bipolar, por exemplo? Então, bem bacana a sua pergunta, porque, assim, aparentemente eles são parecidos, mas, na verdade, até na manifestação deles é bem diferente. O borderline é um transtorno de personalidade e ele realmente guarda essas características de uma instabilidade. Há uma instabilidade no humor, há uma instabilidade nos relacionamentos pessoais. Então, são pessoas impulsivas, são pessoas que ora idolatram aquela amizade, ora estão recriminando, né? São parâmetros bem diferentes de desvalorização, né, e de uma hipervalorização daquela pessoa. A pessoa que é borderline, ela pode apresentar comportamentos impulsivos ligados a dinheiro, a sexo, a compras. A pessoa que é border, ela também tem muito um relato de um sentimento crônico de vazio. Ela também tem assim, uma série de características, porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, é o jeitão da pessoa. Então, assim, a pessoa é assim, é como ela se comporta, é como ela sente, é como ela se emociona, né? E esse nome border, inclusive, ele significa fronteira, significa limite, né? E isso tem muito a ver quando a gente pensa no borderline, que a gente confunde com outros diagnósticos em psiquiatria, porque o indivíduo border, ele apresenta muita ansiedade, ele pode apresentar quadros depressivos, né? São emoções bem intensas. Já o bipolar, que você perguntou a diferença, ele tem essa instabilidade no humor, mas o border, ele se caracteriza sobretudo por uma fase que a gente chama de fase de mania ou de hipomania, né? O bipolar, ele pode apresentar depressão, mas o que caracteriza a mania, que é um estado assim, mais de excitação, de impulsividade também. E o bipolar, assim, não é o jeitão da pessoa, né? Porque não é um transtorno de personalidade. Quando a pessoa não está nesse período de depressão ou de mania, ela está relativamente ok. Já o border, não. Se você conhece uma pessoa que é border, você se sente muito pisando em ovos. Porque são pessoas que podem ter ataques de raiva, né? São pessoas que não lidam bem com as suas emoções. São pessoas que acabam, às vezes, cada ano tendo um melhor amigo porque relações são desfeitas. Entendi. Doutora, a linha é muito tênue para a gente encontrar ali, principalmente para quem não tem a informação, como identificar. Então, o diagnóstico, só um profissional para chegar a essa conclusão. Sim, né? É importante a pessoa ver um médico, psiquiatra, psicólogo, porque assim, quando a gente fala, né, de saúde mental aqui nos meios de comunicação, não é pensando que a pessoa possa fazer assim, um autodiagnóstico, né? Mas é para tentar um pouquinho para essas questões. Mas a família pode ajudar percebendo alguns sinais? Exatamente, a família pode ajudar percebendo os sinais e, enfim, procurar ajuda para que a pessoa tenha um tratamento adequado. E lembrando também que, assim, você perguntou a diferença do border e do bipolar, eles não são diagnósticos excludentes. A pessoa pode ser borderline, né, com transtorno de personalidade, e apresentar também a bipolaridade. Inclusive, a bipolaridade, ela está presente em 70% das pessoas que apresentam o diagnóstico borderline. Né? Então, são diagnósticos que muitas vezes andam bem presentes. Doutora, isso pode ter hereditariedade também? Sim, todos os transtornos psiquiátricos, na verdade, eles têm um componente genético e tem também o fator de, assim, o meio que a pessoa vive, né? A gente fala muito que a nossa personalidade tem o temperamento, né? Que é o que é, digamos, herdado geneticamente, e o caráter, que é construído socialmente. Indivíduos que são borderline, muitas vezes,
na sua história de vida, eles apresentam um histórico de negligência, de violência emocional, violência física, né? Então, traumas. Doutora, tem uma pergunta aqui do 29 nosso que diz assim, é o Marcos de Souza que diz, não existe método de controlar sem medicamentos. Os remédios devem ser usados até mesmo fora de crise, são tratados com crise quem tem um problema do borderline? Então, na verdade, o border, ele não necessariamente ele precisa de medicação. Na verdade, todos os transtornos, para precisar de uma medicação, a gente tem que ver assim, o impacto que está causando na vida do indivíduo. Né? Se isso está causando impacto no meio social, no meio profissional. Né? No caso do border, não há um protocolo farmacológico para o borderline. Digamos assim, vai depender dos sintomas que aquela pessoa está apresentando. Então, algumas medicações poderiam ser um antidepressivo, um antipsicótico, um estabilizador de humor, mas não necessariamente a pessoa precisaria de uma medicação, no caso do borderline. O acompanhamento terapêutico seria mais indicado? Sempre, na verdade. Até aqueles transtornos que têm uma raiz assim, muito, muito orgânica, também é muito interessante ter o acompanhamento psicológico, porque é alguém que está vendo você toda semana, é alguém que vai lhe ensinar estratégias, né? Habilidades socioemocionais para lidar com algumas adversidades no dia a dia, como é que você pode controlar seu humor, como é que você pode monitorar o seu comportamento, né? Por exemplo, no caso de indivíduos, no caso de pessoas que apresentam bipolaridade, apesar da fase maníaca ser algo muito, muito orgânico também, mas a gente sabe que os estressores podem provocar uma fase maníaca. E aí é importante que a pessoa reconheça se está vivendo numa situação estressora, o que é que pode fazer para manejar esse estresse. E aí, de repente, uma fase maníaca que viria, não vem, ou vem de uma forma hipomaníaca, vem mais branda, digamos assim. Entendi. Doutora, o nosso ouvinte José Nunes Messejana, ele diz assim, quase todos nós temos, depende da ciclotimia. E ele pode ser leve, moderado ou intenso. Então, na verdade, a ciclotimia seria um diagnóstico de transtorno de humor. Né? Eu acho que ele quis dizer que todos nós temos um pouco de instabilidade, né? Eu acredito que foi isso que ele quis dizer. E realmente sim, né? Nós não somos assim tão apáticos, nós nos emocionamos, nós sentimos tristeza, nós sentimos alegria. Mas a grande diferença tá que, por exemplo, você pode ter acordado hoje não tão 100%, mas você veio trabalhar, né? Você pode ter vindo, ter que ficar mais no seu cantinho, mas hoje tinha uma entrevista comigo e aí você tinha que me receber, né? Então, assim, isso é o que fala, quando a gente pensa assim, um indivíduo saudável, né? Que mesmo não estando 100%, faz todas as atividades que tem que fazer, né? Mesmo não acordando no seu melhor dia, consegue ver alegrias no seu dia a dia, enfim, consegue ter um funcionamento bem normal, bem adequado ao que estava esperando. Mas, doutora, quem tem um sentimento recorrente de vazio e solidão, já se encaixa no perfil do border? Então, essa sensação crônica de vazio são um dos critérios. Nós temos alguns critérios para diagnosticar. Tem alguns manuais que nós nos baseamos, que é o DSM-5 e o CID-10, né? Geralmente a gente acaba se baseando muito pelo DSM-5. São manuais de psiquiatria e tem os critérios diagnósticos. Essa sensação crônica de vazio que você falou é um dos critérios. Para que a pessoa que está nos ouvindo agora em casa, tem um filho, por exemplo, mas isso pode acometer qualquer pessoa de qualquer idade, homem, mulher, de qualquer idade. Então, na verdade, quando a gente fala de transtorno de personalidade, né, por ser personalidade, então a gente tem que pensar assim, não, só a partir dos 18 anos que a gente pode fazer esse diagnóstico. Apesar de que a gente sabe que não é da noite para o dia que a pessoa apresenta uma personalidade, né? A gente não pode, por exemplo, dizer que um adolescente ou uma criança é borderline, não podemos. Mas o indivíduo que é border, né, após os 18, o indivíduo que é border, você consegue ver na história de vida dele como se fosse assim, um caminhozinho para o borderline, que seriam crianças que apresentam transtornos de conduta, muita ansiedade. É isso que eu te pergunto agora, doutora Diana.
Para quem está nos ouvindo agora, tem um filho adolescente que as pessoas costumam chamar de aborrecente, que eu não concordo muito com esse termo, mas é porque nós vivemos de fases, né, doutora? Mas quem tem um filho adolescente que costuma ter dificuldade de relacionamento, costuma se isolar em determinadas situações, que pode ser algo de um relacionamento com o namorado, com a namorada, pode ser algo passageiro, mas a gente já começa a se assustar com tudo, do jeito que as coisas estão hoje. Mas como é que o pai ou a mãe pode começar a identificar para ajudar ou buscar ajuda de um profissional como a senhora? Pode identificar, que dicas a senhora pode dar para que esse pai possa identificar se o filho está com problema ou não vou mexer, não quero invadir a privacidade desse meu filho, dessa minha filha. Como é que a gente pode encontrar esse momento certo de ajudar ou não, doutora? Então, na verdade, quando a gente vê que o nosso filho não está querendo ir para a escola, por exemplo, ou não tem amigos, né, quando ele passa a não se alimentar direito, a não... com criança e adolescente, a gente vê muito assim, descuidados com relação à higiene, né? É aquela criança que de repente não quer mais tomar banho, não aquele adolescente que não lava mais o cabelo, que não corta mais as unhas, exato, que não se cuida. Então é importante os pais ficarem atentos, ter sempre esse canal de comunicação. Se você não consegue se comunicar muito bem com seu filho, também é uma boa pedir uma orientação para um psicólogo, né? Porque aquela criança, aquele adolescente, eles precisam ser ouvidos, né? Lógico que na adolescência a gente vê um pouquinho, uma pequena rebeldia, digamos assim. Mas isso é natural da idade. Né? A pessoa começa a se questionar de algumas coisas, tem um gosto um pouco diferente dos pais, mas tem, vamos dizer assim, acho que um limite seria o adolescente simplesmente não tá mais indo para a escola, tá tirando muitas notas baixas, ou não obedece mais os pais de forma alguma, né? Tem um transtorno de infância e adolescente que é o transtorno desafiador opositor, né? Que é quando a pessoa não obedece regra nenhuma, é bem agressiva. Então isso sim é para ficar atento, independente de pensar assim, meu filho pode apresentar um transtorno de personalidade no futuro. Poderia ser um indício, mas independente disso, a gente tem que cuidar desse presente. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Diana Gurgel, psicóloga, falando conosco sobre o síndrome de borderline. Doutora Diana, os portadores dessa síndrome têm medo de que as emoções fujam do seu controle, demonstrando tendência para se tornarem irracionais em situações de maior estresse e criando uma grande dependência dos outros para conseguirem manter-se estáveis. E tem alguns pais que dizem assim, esse menino ou essa menina só quer viver no meu pé, grudado em mim. E isso pode ser um sintoma, pode ser um sinal, essa dependência? Sim, pode ser sim um sinal, lógico, também pode ser um sinal para outros diagnósticos, como um quadro depressivo, né, que é um transtorno de humor. A depressão, assim como a bipolaridade, são transtornos de humor. Mas, assim, o border, ele tem muito essa questão de evitar uma sensação de abandono, seja real ou imaginário. Teve até uma personagem numa novela que terminou recente, um personagem que era bem perigosa, que você via esforços daquele casamento não ser desfeito. Ficou bem comentado sobre a postura da personagem e fazendo um link de que possivelmente era uma pessoa que apresentaria um quadro de transtorno borderline. Como se fosse uma dependência daquela pessoa? Porque o border, ele evita o abandono, né? Ele tem uma sensação crônica de vazio, ele tem instabilidade no humor, nas emoções, ele tem instabilidade nos relacionamentos, ele tem instabilidade também na autoimagem. Então são pessoas que estão se autodepreciando, são pessoas que não sabem realmente do que gostam, estão toda hora mudando de tipos de amizades que eu gosto, de valores, de coisas que eu acredito. É uma pessoa que não tem um senso de self, como a gente diz, muito fortalecido. E aí, quando ela está numa relação com alguma pessoa, ela tende a pegar as características daquela pessoa para si. Doutora, quais são os fatores de risco das pessoas que têm tendência, então, ao borderline? Ou não existe isso, tendência a ter borderline? Então, na verdade, o que a gente costuma falar mais é de um componente genético para isso, né, uma vulnerabilidade biológica, e também um ambiente um pouco invalidante, com histórico de abusos, de violência, de negligência, né? São pessoas, como eu disse, dá pra gente ver um pouquinho na história de vida, que estão frequentemente com
emoções muito intensas, que estão frequentemente brigando com as pessoas, que esses pais ou esses amigos se sentem pisando em ovos com aquela pessoa. São pessoas que têm acesso de raiva, que falam assim, uma sensação de vazio, que não acaba nunca. Entendi. Doutora, tem uma ouvinte que está acompanhando aqui pelo Facebook, a Irene Lopes, diz assim: doutora, a minha menina vive com dor de cabeça. Isso pode ser psicológico, doutora? Essa dor de cabeça dela? Pode, assim, até dependendo da idade, na verdade, assim, as crianças, sobretudo, elas costumam apresentar muitos sintomas físicos, porque elas não conseguem verbalizar um sentimento, elas não reconhecem muitas vezes as emoções, né? Isso, inclusive, é algo que a gente trabalha muito no contexto clínico, para a criança saber qual emoção ela está sentindo, como é que eu nomeio. E aí, muitas vezes, as crianças pequenas, aí eu acho que ela não disse a idade, né, da filha. Disse. Mas, geralmente, as crianças pequenas, elas falam assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de barriga. Né? Nós, adultos, nós conseguimos dizer assim, nossa, eu tô tão preocupado que eu fiquei com dor de cabeça. Né? Fulano me deu tanta raiva que me deu, assim, um mal-estar no corpo inteiro. E uma criança, fica difícil ela verbalizar dessa forma. Então, muitas vezes, a criança, a gente fala muito assim, é psicossomática, né? Vai tudo pro corpo e aí chega, às vezes, pros pais uma queixa de algo como se fosse só no corpo, e é importante ser investigado. Tá certo. Lucas Brito está nos ouvindo em Carnaubal, no interior do Ceará. Zé Neto Dandinha está nos acompanhando pelo Facebook também. Irene Lopes, como eu já falei, também está acompanhando a gente. Tem outros comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar todos. Meio complicado aqui, Assunção, para trazer os outros comentários dos nossos amigos. Irene Lopes. Não, estou vendo da Irene, faltam os outros aqui embaixo que eu não estou conseguindo. Se o Mardoni me ajudar aqui para trazer os outros comentários. Os outros comentários, Mardoni, que eu preciso trazê-los aqui para registrar, que eu não estou conseguindo puxar das pessoas que estão nos acompanhando aqui, ó, os outros comentários. As pessoas estão acompanhando a gente. Fazendo perguntas aqui para a doutora Diana Gurgel. O Wilson, obrigado, Mardoni. O Wilson Lourenço, Moacir Costa, bom dia, boa semana. Irene Lopes já falei, Zé Neto já falei, Lucas Brito também está ouvindo a gente na Varjota. Wilson, bom dia. Está em Monhaçu, Minas Gerais. Josiberto está acompanhando a gente, programa maravilhoso. Irene já falou aqui da filhinha. Enfim, então já foram todos aqui, né? A outra pergunta vem sobre, já falamos sobre genética, os fatores ambientais, a doutora Diana já falou, agora sobre os fatores do cérebro e sobre tratamentos e terapias. Vamos falar sobre tratamentos e terapias, doutora, que a senhora recebe muito lá no seu consultório, né? Sim. Como é que a senhora trata lá os seus pacientes, doutora? Então, com relação ao tratamento, né, no caso do border... Primeiro, as meninas se confundem muito com a senhora muito menina também, né? A senhora acaba parecendo uma das pacientes também, junto com as meninas, né, doutora? Não tão nova, já sou formada há 8 anos, assim. Mas, enfim, como você falou assim de meninas, de fato, o transtorno borderline, ele é bem mais presente em mulheres. 75% das pessoas que apresentam esse diagnóstico são mulheres. Por quê, doutora? Olha, realmente assim, mais pesquisas têm que ser feitas, mas é um dado que a gente tem, que é bem mais prevalente no sexo feminino, né? 75% é uma estatística bem relevante. De fato, é mais presente nas mulheres, né? As variações hormonais têm alguma coisa a ver ou não? Na verdade, não. Mas o que a gente sabe é que é um transtorno assim, muito pertencente a esse universo feminino por conta da estatística, né? E também o ser humano é muito complexo para a gente dizer assim, exatamente qual seria uma causa. Mas voltando um pouquinho para o tratamento, como eu comentei, não exatamente a farmacoterapia, que são as medicações, né? Não tem um protocolo específico para o border, vai depender dos sintomas, da necessidade também. Não necessariamente o indivíduo borderline ele tem que tomar medicação ou ele tem que tomar medicação para a vida inteira. Ele pode, óbvio, ele vai continuar sendo border, né? Porque é a personalidade, mas a gente brinca dizendo que vai ser um border light, assim, não vai trazer tantos prejuízos, a pessoa vai ter uma vida... Dá para conviver bem com isso? Sim, dá para conviver bem. E com relação ao tratamento, o que a gente sabe hoje em dia com relação à terapia
a psicoterapia é que a abordagem da terapia cognitivo-comportamental é a que tem demonstrado mais sucesso com relação ao tratamento, né? Que aí o indivíduo consegue consegue discriminar quais são as suas emoções, quais são os seus pensamentos, quais são as crenças, como é que está o seu dia a dia. Tem toda uma questão de automonitoramento, manejo do estresse. A gente trabalha com um manejo também da ansiedade, como regular melhor as emoções também, como a gente pode ver uma resolução de problemas para a vida daquele indivíduo. Então seria a terapia cognitivo-comportamental, em que vai apresentar alguns subtipos, digamos assim, como a terapia de esquema, como a terapia comportamental dialética, todas são pertencentes à terapia cognitivo-comportamental. Para ele, para o indivíduo e para a família também, né, doutora? Sim, é um trabalho que a gente também faz muito com a família, porque assim, a família tem que saber lidar com aquela pessoa, aquele jovem adulto, né? Porque é como eu disse, é uma sensação de pisar em ovos. Né? Então a família tem que saber lidar, tem que entender, tem que colocar limites também, porque às vezes, para que aquela pessoa não tenha acesso de raiva, a família faz tudo o que o indivíduo quer. Verdade. E não é interessante que isso aconteça. A falta de limite pode ser um fator desencadeante, não? Vamos dizer que poderia nos dar pistas, né? Porque, assim, como eu disse, não é da noite para o dia que a pessoa é border, né? Então, desde a história de vida, da infância e da adolescência, muitas vezes são serizinhos, né? São crianças que estavam sem limites, são crianças muito irritadiças, são crianças que tinham muitas ansiedades, que às vezes já tinham um diagnóstico de transtorno de ansiedade de separação, por exemplo. Se eu me identificar com algum desses sintomas, eu posso me ajudar? Sim, na verdade a melhor forma de você se ajudar é procurando ajuda. Entendendo que eu preciso de ajuda. Exatamente, entendendo que você precisa de ajuda, procurando um psicólogo, né, para que você consiga identificar melhor exatamente o que... E não ficar recluso, é buscar ajuda mesmo. Exatamente. A questão de ficar recluso é a pior coisa que a pessoa pode fazer, na verdade, né, porque corta todo tipo de interação social e não lhe ajuda a lidar com as adversidades do dia a dia. E você não vai ser a última pessoa do mundo ou a primeira pessoa do mundo a passar por esse problema. Eu estava vendo aqui a relação, pessoas conhecidas já tiveram esse problema, Britney Spears, Angelina Jolie, várias outras, Woody Allen, enfim, grandes nomes internacionais, grandes pessoas criativas, famosas, já tiveram esse problema. Sim. Ou têm esse problema e estão se tratando. Isso não impede de você, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que, apesar de ter esse nome transtorno, né? Mas, assim, os transtornos, eles são dificuldades que a pessoa pode apresentar, mas isso não quer dizer que, necessariamente, a pessoa vai ter um insucesso. Né? Como você falou, grandes nomes, né, do mundo, assim, no meio artístico, né, apresentam esse diagnóstico e são notáveis na sua área, né? Então, assim, é importante a pessoa não se vitimizar. Não é porque ela tem um diagnóstico que as coisas pioraram. Na verdade, assim, só vai ter um nome e vai ter uma forma de tratar. É verdade. Doutora, os problemas, eles surgem, mas se você buscar a solução através de encarar, resolver o problema, já é um bom começo, né? Sim, eu costumo dizer que tudo tem tratamento, né? Então, assim, sempre a gente pode se tornar uma pessoa melhor, sempre a gente pode ser uma melhor versão de nós mesmos, né? Basta realmente a gente dar esse primeiro passo, que é pedir ajuda, é pensar, poxa, eu tenho um profissional que estuda para isso, né? Do mesmo jeito, porque a gente costuma negligenciar um pouquinho a nossa saúde mental, mas do mesmo jeito que você, uma pessoa leiga, não vai construir a sua própria casa, né? Não vai botar tijolo por tijolo, não vai fazer medições, você vai contratar um arquiteto, vai ter pedreiro, enfim, vão ter outras pessoas especialistas nesse assunto. Com a saúde mental é do mesmo jeito, né? Tem outras pessoas que estudaram para isso, que estudam técnicas, né? Que participam de congressos, que estão sempre se aperfeiçoando para realmente trazer qualidade de vida para as pessoas. Doutora, nós tínhamos 10 minutos para falar de tudo, já estamos quase meia hora no ar, né? Aí, porque o assunto é muito instigante, inclusive tem 2 perguntas, a gente vai tentar aqui dar celeridade para não estourar mais ainda o tempo. Agradecer a audiência do meu amigo Zé Carvalho, está ouvindo a gente, acompanhando a gente. Um abraço, Zé, está de olho aqui no programa também. Cici diz assim, bom, a minha irmã tem uma filha que tem sintomas e diz assim, essa menina até com lodô.
Aí o Cláudio Brito Saraiva diz assim: doutora, meu filho tem 12 anos e apesar dele ter notas boas no colégio, eu acho meio desligado em alguns momentos. Isso é normal? Ele é meio aéreo assim. Olha, geralmente esse discurso de aéreo, a gente já pensa mais no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas também não significa que ele tem esse transtorno, porque o TDAH geralmente não consegue tirar notas boas na escola de tão aéreo que ele tá, ou de tão hiperativo que ele fica, né? Então, às vezes, é só o jeitinho mesmo do filho, às vezes é uma cobrança da mãe que compara, né, com as outras pessoas. E, enfim, é importante perguntar se no caso, se o filho está precisando de ajuda, né? Se ele se incomoda com o fato dele ser um pouco aéreo, ou às vezes pode ser impressão da mãe. Eu vou pedir depois para a Eliane marcar outro dia com a senhora para a gente vir aqui, doutora, para a gente conversar como o pai pode abordar o filho sem invadir a chamada privacidade dele. Como abordar o filho? Porque hoje tudo é invasão de privacidade. Se você vai conversar com o filho, não pega no meu celular não, isso aí é invasão de privacidade. Se vai no quarto do filho ou da filha, isso aqui é invasão de privacidade. Como é que a gente pode hoje conviver com os filhos? Porque hoje os filhos têm muitos direitos. Na minha época, eu tenho o dobro da sua idade, doutora, na minha época o pai podia fazer tudo, a mãe podia fazer tudo e nada era invasão de privacidade, era tudo normal. Hoje tudo que você vai fazer, tudo é errado, tudo, enfim, tudo tem uma palavra bonita para coibir essas situações. Então, só o acompanhamento, só a ajuda de um profissional para nos ajudar a entender melhor. E se é que existe um manual para criar o filho melhor, a gente queria entender. Eu acho que todo pai, toda mãe vive nessa ansiedade. Às vezes até o amor em excesso acaba pecando, né? Tudo demais é um erro, né? Então a gente queria entender melhor. A demanda aqui de pergunta é grande nesse sentido. Só a senhora para nos ajudar. Já tem filho já, doutora? Não, ainda não. Mas já vai ter, né? Vai ficar mais fácil para a senhora cuidar. Doutora, nós psicólogos nós temos algumas vantagens, né? Porque a gente estuda comportamento humano, então a gente sabe um pouquinho melhor do caminho. Acho essa sua pergunta bem interessante, teria o maior prazer em retornar aqui para o programa para falar sobre isso. De fato, os pais, assim, é difícil a gente pensar assim, um pai cruel, né, com o filho. Não, os pais, de modo geral, sempre tentam ajudar. E às vezes eles não sabem ajudar da melhor forma. Essa nova geração de pais agora, eles estão mais amorosos, porém mais ausentes. Talvez trabalha muito para dar o material, para dar o presente, para dar a coisa material, e o amor fica sempre para depois. Passa muito tempo fora trabalhando e não tem a presença física, e o filho cobra muito, né? Então a gente vai tentar debater e encontrar um meio termo para poder ajudar as pessoas. Doutora Diana Gurgel, quero lhe agradecer pela vinda e queria que a senhora deixasse seus contatos aqui para que as pessoas pudessem procurar para receber essas suas orientações e ter um contato direto com a senhora. Então, eu que agradeço a participação. Acho muito bacana poder falar de saúde mental para que as pessoas compreendam, para que as pessoas vejam que não é um bicho de 7 cabeças e que realmente elas precisam procurar ajuda, né? O meu contato é 991748621. Esse é o meu contato profissional. Quem quiser ligar, tirar alguma dúvida ou marcar uma consulta, será muito bem-vindo. Eu vou ter um prazer muito grande de explicar um pouquinho sobre esse transtorno, sobre outras possibilidades também em saúde mental. E reforço que realmente é muito importante a gente falar sobre isso. Quanto mais a gente fala, as pessoas tendem a ver com a maior naturalidade, né? Às vezes até a ir ao psicólogo, ainda hoje, a gente escuta pessoas tabu, né? Pensando é coisa de doido. Deve estar muito doido. A minha filha comentou outro dia: pai, eu fui falar que ia na psicóloga, lá para um colega meu, você tá ficando doida? Não é bem assim. Hoje a gente precisa desmistificar isso, né, doutora? Com certeza, a gente tem que pensar que o psicólogo vai nos ajudar a que a gente fique na nossa melhor versão de nós mesmos. É isso aí. Obrigado, doutora. Boa semana.